sou o Nicolas e esse é o Cássio. Oi. E hoje nós iremos falar com o professor Gustavo Bezerra sobre a matéria de desenvolvimento do sistema Web 2. Vem comigo que é só o Nectar. Então, professor, o senhor gostaria de introduzir o senhor mesmo aí? Poxa, primeiramente agradecer o convite, obrigado ao José Cássio, ao Nicolas, por essa oportunidade. Me chamo Gustavo, professor Gustavo Leitão, sou aqui do MD, professor desde 2018, atuo na parte de desenvolvimento de sistemas, experiência no mercado, mas também na academia, e estou aqui para bater um papo, falar sobre essa área que eu realmente gosto pra caramba. Então, professor, entrando aqui no primeiro tópico sobre a matéria em si, Sim. qual é a metodologia que o senhor gosta de usar na matéria e o tipo de abordagem? Bem, eu considero que desenvolvimento é algo que é uma habilidade, né, que precisa ser desenvolvida, e a única forma que eu consigo enxergar essa possibilidade é através da prática. Assim como tocar um instrumento, né, desenvolver software, é uma habilidade que precisa de repetição, precisa que o aluno se estimule a exercitar. Então, assistir uma aula ajuda, claro que ajuda. Ler livro ajuda demais, ver vídeo no YouTube, e tudo isso é complementar. Mas o que é essencial para desenvolver essa habilidade é realmente a prática. Então, a minha disciplina sempre vai estimulá-los a praticar, estimulá-los a exercitar, a testar, a tentar, né? Então, eu acho que essa é o diferencial que eu tento colocar na disciplina para que o aluno desenvolva essa habilidade que, como eu disse, só consegue se materializar e se tornar fluida depois de muito se praticar. Então, acho que esse é um ponto que eu acho importante. O outro ponto relevante, claro, é tentar trazer para o aluno experiências práticas vividas anteriormente, para que ele possa pular etapas, tentá-lo estimular a entender como funciona essa área, quais são os desafios dela, como se comportar também como um profissional. Então a gente também se preocupa com relação a isso, né? Como é que um bom profissional deve se portar, como é que ele deve estar atento, questões de formação, de continuar se atualizando, e também tento trazer, né, tecnologias recentes, modernas, para trazer um estímulo a mais para o aluno na disciplina. Acho que é isso. Professor, meio que você já tocou isso no ponto anterior, mas na sua opinião, como que essa matéria pode preparar o profissional de TI para o mercado? Bem, basicamente, assim, é sempre importante nós da universidade, a gente está preocupado sempre com mais de um aspecto, né? A gente tem um aspecto, assim, que o aluno está mais interessado no primeiro momento, que é o aspecto mais imediato, né? Que é aprender uma tecnologia nova, normalmente o que a gente é bastante cobrado e que os alunos estão ali mais interessados, porque é algo que consegue, com investimento menor ali de tempo, ele já consegue ter uma provável vaga de emprego e tudo isso. Lógico que a gente está sempre muito atento a isso, mas ao mesmo tempo nós estamos muito atentos também para aqueles conhecimentos que são chave para que o aluno desenvolva habilidades e também desenvolva uma competência em conseguir se adaptar às mudanças que o tempo trará, né? Então, as tecnologias, elas são efêmeras, elas duram pouco tempo na nossa área, principalmente, né? Todo dia nasce uma nova, a do ano passado já não presta mais, e só a que funciona é a que acabou de ser lançada. Então, tem todo como é que eu posso dizer? Existe todo um lado assim, um pouco menos técnico, né? Mas assim, que o mercado impulsiona e que é saudável, mas nós sempre temos que balancear isso, e a gente na disciplina vai trabalhar esses dois pontos, né? Mostrar que conhecimento básico de programação é o mais difícil, né? Entender como funcionam as coisas, não adianta a gente fazer sem entender, certo? Aprender a copiar e colar
uma tecnologia e montar um sistema, não, a gente não está sendo formado, não é por isso que vocês vieram fazer uma faculdade, né? Quem veio fazer faculdade que está interessado em aprender como funciona, está interessado em entender muito mais do que fazer. Então, tem que sempre balancear essas duas ansiedades, a ansiedade de estar pronto ali para o que o mercado quer, que o mercado às vezes está ansioso para um profissional que conheça uma determinada tecnologia. E às vezes a porta de entrada é essa realmente, mas um bom profissional, ele sabe, né, que a tecnologia é apenas uma parte do todo e que ele precisa ter competência de continuar se atualizando. Ora, vou dar meu exemplo, eu me formei em 2006, já faz um tempo, né? Eu acho que não tem mais nenhuma tecnologia de 2006 assim, forte hoje em dia, né? Praticamente todas elas já foram alteradas e mudadas. Já passei por várias alterações nesse tempo tecnológicas. O que é que me fez conseguir me adaptar ao tempo? Com certeza não foi conhecer a tecnologia do passado. Ela certeza serviu de exemplo, experiência, mas foi o conhecimento básico, né, da computação, dos seus algoritmos, de como as coisas funcionam, entender bem da parte mais básica no sentido de basal, no sentido da importância do que da tecnologia. Então, eu acho que preparar para o mercado é preparar o aluno para esses dois pontos, com equilíbrio, e esse é o desafio, é isso que eu tento buscar na minha disciplina, e acredito que vários colegas também têm essa preocupação. Poxa, muito bacana, professor. Antes de a gente partir para o próximo tópico, eu tenho uma dúvida, que é como se eu lidar com as dificuldades que aparecem com os alunos mesmo. Por exemplo, acho que algo bem comum deve ser o balanceamento da turma, onde algumas pessoas já sabem mais, já são mais avançadas, outras estão ali para conhecer. E eu queria saber como é que se eu lidar com isso, né? Ah, legal. Isso é uma ótima pergunta e também é um desafio. Eu gosto de dizer que eu dou aula para quem não sabe, né? É engraçado, né? Que eu chego com meus alunos que é uma turma às vezes heterogênea, é verdade. Os alunos que estão ali começando se mostram preocupados, né, em como eles vão acompanhar, como é que eles vão conseguir, porque já tem fulano, cicrano que já sabe aquele assunto. Mas não é para esse cara que eu estou preocupado em dar aula. Se o aluno já tem esse desenvolvimento bem avançado, é muito fácil lidar com esse problema, né? Ou seja, para mim, que tem uma função de trocar um conhecimento, de estimular uma turma a aprender, eu estou mais preocupado no meu maior desafio, que é o que não sabe. Aquele aluno que não sabe é minha meta. É fazê-lo aprender, fazê-lo se integrar, fazê-lo no final da disciplina ter subido alguns degraus, né? Então, é para ele que eu trabalho, né? Assim, foco nele. Então, o desafio é isso. Lógico que ciente, né? Ciente que eu não posso abrir mão do conteúdo, né? Abrir mão da ementa nesse aspecto, né? Então, eu preciso de metodologias que tragam esses alunos para o assunto, sem desestimulá-los, né? E que também eu consiga garantir a ementa e todo o conteúdo que a disciplina prevê, certo? Então, a gente tem um objetivo na disciplina, toda disciplina tem um objetivo, desenvolver uma competência e uma habilidade. Eu vou focar nisso com a metodologia para quem não sabe ainda e que foi para aquele curso com a intenção de aprender. Então, eu não posso frustrar esse tipo de aluno, né? Primordialmente. Se eu estiver frustrando quem já sabe, e se realmente ele já sabe, porque também tem um aluno que, enfim, né, não é que ele acha que sabe, ele até sabe, mas que ele precisa se aprofundar, muitas vezes, né? Parar um tempinho para estudar aquele assunto que ele já tem até habilidade, mas ele não parou ainda para estudar, é diferente, tá? Uma coisa professor, eu já desenvolvo, já estou acostumado, já conheço biblioteca tal, XY, mas, cara, tu parou para estudar isso aí? Ou tu aprendeu, assim, fazendo? Se você aprendeu fazendo, há uma oportunidade aqui de você parar para entender aquilo que você já sabe fazer. Então, é também um objetivo que eu tenho. Então, não sei se eu consegui responder, mas eu, pelo menos particularmente, me empolgo
com esses alunos que têm inicialmente mais dificuldade, porque eles sim que trazem para a gente o desafio da docência e é a motivação de trazê-los para dentro dessa turma, né? Então, eu sempre, inclusive no primeiro dia de aula, vem alunos falar sobre isso, eu já falo para ele, é para você mesmo que eu vou preparar a disciplina, né? Então, eu penso em integrá-los dessa forma, com esse desafio em mente, sem abrir mão, obviamente, dos objetivos da disciplina também. Perfeita a resposta. Principalmente nesse ponto, né, de focar nos alunos que não sabem. Mas eu tenho uma pergunta que o senhor já espera algum conhecimento prévio do aluno quando ele está indo para a sua aula? Que ele já saiba de alguma coisa para que ele possa absorver melhor? Toda disciplina tem um pré-requisito, não é? Dependendo do grau da disciplina, vai ter um pré-requisito que a própria universidade já mapeou, né? Já colocou ali como um pré-requisito. Obviamente, disciplinas mais avançadas já espero que o aluno já tenha cursado algumas outras disciplinas mais básicas. No desenvolvimento web, a gente geralmente já espera que o aluno já tenha tido contato com alguma tecnologia, tenha contato com lógica de programação, já tenha tido algum contato com programação, mesmo que iniciante, mas que já tenha passado daquele desafio dos primeiros programas, né? Dos primeiros algoritmos. Então, aquilo é um requisito importante porque a gente já vai começar, né, de um ponto, pelo menos nesse tipo de disciplina, focando já no mundo web, ou seja, já focando num problema em específico. Então, a gente já espera que o aluno tenha pelo menos esse conhecimento básico, mas ele não precisa vir já conhecendo tecnologias e frameworks, né? E uma linguagem específica. Não, isso a gente consegue trabalhar durante a disciplina. É mais uma noção básica de programação de cunho geral para facilitar a compreensão dos outros assuntos. Show de bola. Então, passando para o próximo tópico, né, trazendo até um gancho daquilo que o senhor falou, que o senhor sempre tenta trazer as tecnologias mais atualizadas, as maiores tendências. E quais são as tecnologias que o senhor procura trabalhar ao desenvolver do curso? Bem, vamos lá, a gente sempre fica atento ao mercado, né? Mas também atento não só ao que tá em alta, mas aquilo que a gente acredita que também é o futuro, né? Então, no meu curso, eu tento trazer isso de forma muito forte. No curso de desenvolvimento web, enfim, não tem como não falar muito de JavaScript, né? O aluno acaba tendo que ter uma boa noção de JavaScript. E eu acho que, hoje em dia, essa é uma linguagem que é essencial para quem trabalha com web, né? Não tem como não conhecê-la. Então, se eu puder dar uma dica, já dando uma dica, se você está com dificuldade de aprender alguma linguagem e quer começar, JavaScript é um bom começo. É uma linguagem onipresente na web. E aí tem diversas ferramentas e frameworks que ficam sobre essa linguagem, os mais recentes, mais famosos, como React, Angular, Svelte. Então, a gente tenta trazer elementos desses frameworks para as disciplinas. E na parte de back-end, quando eu trabalho um pouco do back-end, em algumas disciplinas, eu uso Java, em outras o próprio JavaScript com Node.js. Então, se for uma parte mais uma tecnologia mais atrativa, que o aluno precisa saber menos coisas, mas que consiga resolver o problema de começo ao fim, né? Então, eu consigo trabalhar 100% de JavaScript, por exemplo, né? Tanto no front quanto no back, o aluno consegue fazer e experimentar de tudo. Então, são tecnologias que eu costumo abordar. Agora, se uma turma mais se a gente for trabalhar mais a parte de corporativa, né, desenvolvimento corporativo para grandes indústrias, grandes corporações, a gente sabe que algumas preocupações deste mundo, né, não são plenamente satisfeitas por tecnologias interpretadas, por exemplo, como o JavaScript. Aí a gente vai buscar uma tecnologia um pouco mais sólida desse ponto de vista, como o Java. E recentemente eu tenho buscado ingressar um pouco de tecnologias mais recentes, né, que estão ganhando corpo. Então tenho buscado trazer um pouco mais também de tecnologias como Golang, que é uma ferramenta bem poderosa para construir backends mais performáticos, né?
e alguns frameworks que eu tenho apostado, como o Svelte, que é um framework que tem uma curva de crescimento muito alta, apesar de ainda não estar em alta como o React, mas ele tem um crescimento bem interessante e tem uma abordagem interessante, que é o mais importante. Então, tento trazer esses elementos. Muito bacana. Você falou bastante também sobre priorizar a prática e sobre o sistema de avaliação do senhor. Como é que o senhor tem de avaliar os alunos? Como é que ocorre? Olha, normalmente eu avalio por prática, né? Quando não tem como eu falar que eu cobro prática e na hora passar uma avaliação teórica, né? Então, as minhas disciplinas, normalmente, o aluno desenvolve em grupo, de 2 ou 3, um projeto, do começo ao fim, né? E esse projeto vai ganhando corpo. Normalmente, eu trabalho baseado em algum projeto. E, geralmente, eu tento fazer que seja um projeto que o aluno já tenha interesse particular em trabalhar. Então, é muito difícil para nós, no caso para eu como professor, fazê-lo engajar num projeto que eu escolhi especificamente, todos os requisitos, sabe? Então, normalmente vocês, alunos, já têm alguma coisa que está com interesse em desenvolver, né? Já tem um interesse particular, um gosta de jogo, outro gosta de sistema corporativo, outro gosta de um sistema mais simples. Então, quando eu estimulo-os a pensar e criar o próprio projeto, né, de certa forma eu consigo fazer com que eles se estimulem mais a desenvolver. Então, acredito que isso é um ponto importante que eu tento trazer, além de praticar a criatividade. Por quê? Porque você tem aluno que gosta da coisa fechada, né? Faça isso. Mas perceba, quando eu deixo a oportunidade de você pensar, de você elaborar na sua cabeça, eu também vou estar desenvolvendo uma habilidade até para você empreender, até para você poder ser mais ativo, menos reativo, né? Quando eu coloco todos o problema na mesa, você acaba sendo mais reativo, vou fazer aquilo ali e acabou. Não é suficiente. Eu quero que você também traga um bom projeto. E eu vou avaliar, inclusive, a complexidade do projeto que você mesmo pensou. Então, isso é uma questão importante. Por que em grupo? Né? Eu até falo do grupo de 2 ou 3, porque ninguém desenvolve sistema só. Todas as empresas trabalham com times de desenvolvimento. Raramente você vai desenvolver um sistema sozinho. Então, precisa desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo. Inclusive, na última avaliação que eu fiz, era assim, se você fez em grupo, você ganhava 10 nesse quesito. Mas se você fez sozinho, você perdia ponto nesse quesito. Porque o objetivo aí era ver o quão você consegue trabalhar colaborativamente. E não é fácil. Precisa desenvolver essa habilidade, porque fatalmente você vai precisar dessa habilidade quando você ingressar no mercado. Então, eu estimulo que você se pratique desde já. Então, tem muito aluno que quer fazer só. Não, mas eu quero fazer só, não conheço ninguém aqui. Mas a vida, ela precisa que você se ingresse, né? Debata, discuta, divida o trabalho. E, obviamente, aqui a gente vai avaliar se o grupo conseguiu trabalhar de forma sinérgica, se houve uma divisão de trabalho justa, se o time conseguiu entregar aquela complexidade que a gente esperava, se o tema era relevante. Então, eu tento avaliar dessa forma, acreditando ser algo que o aluno possa se estimular a fazer e que ele possa, ao final da disciplina, além de ter aprendido um pouco sobre aquele assunto, possa ter um projeto em mãos, quem sabe, se aprofundar nas próximas disciplinas, empreender, enfim, utilizar isso de alguma forma útil para a sua vida. É muito legal esse método de avaliação em grupo, né? Até porque antes de programar, eu achava que o programador era aquela pessoa que se trancava num quarto escuro, sozinho, solitário, e fazia código o tempo inteiro. E, na verdade, não, né? A gente sempre vai ter essa colaboração entre vários programadores, principalmente por trabalhar com lógica, todo mundo vai ter uma maneira de enxergar aquele problema, pensar numa solução. Então, é uma experiência bem bacana, na verdade, trabalhar em grupo. Perfeito, é essencial. Eu não conheço nenhuma empresa que mantém vários programadores, cada um deles num projeto individual. Eu não conheço, então não tem escapatória. Realmente, ninguém é uma ilha e a gente está aqui para se ajudar, né? Com certeza.
Na sua matéria você comentou que você adota vários tipos de tecnologias diferentes. Isso pode gerar uma certa dificuldade para alguns alunos acompanhar o conteúdo? Eu falei dessa forma, mas não significa que em toda execução eu vou abordar todos esses temas, não. São coisas que estão sempre no meu radar e dependendo da execução a gente vai focar em alguma dessas tecnologias. Então, não a disciplina não tem o objetivo de ser um como é que eu posso dizer, um manual, né? Onde eu vá mostrar um pouco de cada tecnologia. É uma disciplina de nível superior, onde a gente vai usar a tecnologia como um exemplo, né? Como uma forma, e não como o conteúdo em si. Então, olha só como essa tecnologia resolveu esse problema. Ela resolveu assim, olha essa outra, resolveu assado. Né? O problema existe e vão vir outras para resolver de outras formas e você entender como foi feito, que é a minha preocupação. Então, normalmente eu vou focar em algumas, não vou estar preocupado em você aprender e ficar fluente em todas elas. Esse não é o principal objetivo nesse momento, né? Show de bola. Agora, só quero levantar uma discussão mesmo. O senhor comentou sobre os frameworks, né, que deixam o processo de desenvolvimento muito mais ágil e são ferramentas bem usadas no mundo corporativo. E muita gente, quando vai estudar programação, acaba meio, como o senhor até mesmo comentou, aprende a só replicar aquilo, não vai estudar os fundamentos. E, por exemplo, ao invés de estudar tudo no JavaScript, passa direto para o React e por aí vai. E, para o senhor, qual a importância da pessoa primeiro aprender, né, aquela linguagem para depois ir trabalhar com o framework? Poxa, a importância para mim eu dou bastante importância a esse assunto, porque, como eu havia comentado, as tecnologias são passageiras, elas fazem um serviço, digamos, para a população e para a tecnologia, mas isso tende a evoluir muito rapidamente e mudar. E o que é que fica? Olha só, eu vou contar até uma história. Quando você for comprar um livro de tecnologia, busca um livro que durou mais de 10 anos. Se você olhar para um livro, ele tem mais de 10 anos, esse é um livro importante de você conhecer, certo? Porque se ele está vivo ainda esse tempo todo, é porque ele está trabalhando o fundamento. Ele não está trabalhando tecnologia, porque não tem nenhuma tecnologia de 10 anos atrás ainda que as pessoas estão procurando agora, né? Então, se você vai ver um livro sobre React 3, você comprou esse livro, daqui a 10 anos é lixo, né? Não serve mais para nada. Então, agora se eu falo para você, olha, esse é um livro aqui de algoritmo e estrutura de dados. Tem 20 anos esse livro e hoje ele é relevante. É isso que você tem que saber, certo? É isso que você tem que estudar. E é esse livro também que você tem que comprar, né? Domain Driven Design, como modelar sistema. Poxa, esse é um livro de 20 e poucos anos, ainda está relevante hoje. Arquitetura de sistemas, Clean Architecture, Clean Code, Clean Coder, né? A série do Robert Martin, livro que está aí sobrevivendo ao tempo também, né? Então, são livros e conhecimentos que sobrevivem ao tempo. Então, isso mostra que esses são as habilidades mais importantes a se ter na sua bagagem. É por isso que conhecer fundamentos é importante demais. Então, eu, pelo menos, particularmente, gosto de aprender as coisas entendendo como elas funcionam. Isso não significa também dizer que você tem que sempre aprender do bit, né, para a tecnologia. Não é isso. Lógico que sempre a gente parte de um princípio, de um início, que não necessariamente é, por exemplo, como um processador CPU processa o bit. Não, a gente tem níveis de abstrações que a gente vai colocando na nossa vida. O problema é quando você realmente não entende nada, não sabe nem mesmo o que está fazendo, está mais preocupado em fazer um projeto simples do que entender. E quando vier um problema um pouquinho diferente do que você aprendeu, você sentirá muita dificuldade em resolver. E programadores são pessoas que estão a todo tempo lidando com problemas, né? A todo tempo uma dificuldade, um problema, uma complexidade. E aqueles que foram desenvolvendo essa habilidade de entender terão mais facilidade. Porque quem resolve o problema? Quem entende como funciona. Quem entendeu exatamente a operação. Então, não dá para pular etapas na computação. Não dá para pular assim, demais, né? Dá para fazer um sistema simples, mas os melhores
programadores são aqueles que resolvem problemas complexos. Problemas complexos. E, ora, a gente está falando de uma época que cada vez mais, né, a gente tem suporte ali de diversas ferramentas, tecnologias para a coisa mais simples. E o que é que vai sobrar para nós, como humanos? As partes mais complexas, a criatividade, como criar, a forma. Então, preciso que vocês desenvolvam essa habilidade do entender. Só entendendo é que você vai conseguir ir caminhando nos passos. Ajudei? Muito. Contribuiu bastante. Acredito que só tem mais uma última discussão a ser levantada, né, Nicolas? Sim. Acho que meio que você acabou de comentar um pouco ela, que a gente iria te perguntar se essas tecnologias de low-code que sempre são lançadas ultimamente, que foi mais falada o ChatGPT e outras inteligências artificiais como o Google Bard. A pergunta é, você acha que é o fim da programação front-end por causa delas? Isso pode gerar alguma ameaça para os desenvolvedores? E como é que você lida com ela no seu processo de aprendizagem? Legal. Bem, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho difícil ser o fim, né? Eu acho que todas essas previsões muito catastróficas eu geralmente tenho um pé atrás. Mas certamente muda, muitas coisas vêm para mudar. Eu vou tentar contar uma história que eu escuto desde sempre. Sabe o que é que eu escuto desde sempre? Desde que eu comecei, eu escuto exatamente o que você me falou, desde sempre. Falar assim, eu comecei fazendo site, certo? 14, 15 anos fazendo site. E na época nem todo mundo fazia site, obviamente, né? Era HTML, CSS, essas coisas. E falavam para mim, daqui a pouco todo mundo vai saber fazer isso. E sempre me falavam, isso aí, daqui a pouco todo mundo vai saber fazer isso, não precisa mais de uma pessoa especializada. Isso aqui todo mundo vai saber. E toda vez que eu ia me desenvolvendo, eu escutava que daqui a pouco isso aí ia acabar, porque todo mundo ia aprender, ia ser tão fácil que não ia precisar mais desse profissional. E nesse tempo todo, o desenvolvimento de software só ficou mais complexo. Nenhum momento ficou mais fácil. Sendo bem sincero, só ficou mais complexo. Mais complexo no sentido de mais ferramenta, o programador precisa conhecer um arcabouço muito maior de tecnologia para ser útil, para contribuir. Então eu entendo que o ChatGPT é mais uma que vai vir, né? E todas essas outras ferramentas de low-code, mais uma ferramenta para a gente ter na nossa carteira, na nossa mochila como ferramental. E certamente tudo isso não vem de graça, tem que entender, tem que saber como funciona, como extrair a melhor informação dela, né? Não espere que vá acabar a profissão, vá acabar o front-end, coisa do tipo, porque o usuário final não vai fazer isso. Ele não vai entrar no ChatGPT e falar, gera o meu site e está pronto. Não vai. Precisa de um especialista até para saber fazer o prompt. Então, sempre vai ter vaga e oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que continuam se qualificando, continuam se mantendo atualizadas, com duas preocupações. Uma preocupação de se manter atualizado, mas com a preocupação também de continuar. Na verdade, assim, a preocupação principal é se atualizar, certo? Num ritmo que te mantenha relevante, certo? Para o mercado, e eu não vejo outra forma e nunca foi diferente. Acho que é isso que eu queria colocar. Nunca foi diferente. Nós, profissionais de TI, não temos o luxo, né, de ganhar um conhecimento e conseguir explorá-lo por muito tempo. Pelo menos nunca foi assim na minha carreira. Acredito que a de vocês não vai ser. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado de estar sempre procurando, sempre engajado em aprender, se atualizar num ritmo normal. Não precisa também ficar maluco a cada nova tecnologia, querer trocar tudo. Acho que essa é uma ponderação que é importante para o profissional. Se você entra numa empresa hoje, e certamente essa empresa opera há muitos anos, ela terá sistemas desenvolvendo tecnologias mais antigas, e ela vai precisar de profissional para manter. E profissional é aquele que resolve o problema do seu patrão. E não é para chegar lá e falar, não, isso aí não presta, quero outra tecnologia, eu não trabalho nessa tecnologia. Não faz sentido isso, né? Você precisa entender o problema do cara e trazer uma solução boa para ele.
E isso vai precisar que você tenha um arcabouço. Quanto mais ferramenta você conhecer, e eu falo aqui ferramenta não é só tecnologia, é ferramenta também do ponto de vista de como as coisas funcionam, você terá certamente muita oportunidade, sem sombra de dúvidas. Então, assim, resumindo, não acredito que a carreira está ameaçada, mas que, como sempre, ela vai sofrer mudanças e aqueles que vão se adaptando vão conseguindo mais oportunidades. Isso é muito reconfortante, por causa que quando eu entrei no SISU esse ano, foi quando eu estava começando a ler sobre essas ferramentas de inteligência artificial. E todo mundo estava falando que elas iriam tirar o trabalho dos programadores. E eu fiquei com muito medo. Olha só, você talvez seja a única profissão que tem a chance de trabalhar fazendo o ChatGPT, né? Então, você pode trabalhar, inclusive, em projetos similares. Porque não acredite que o ChatGPT vai fazer um outro ChatGPT. Não, gente, não é por aí. Então, por trás sempre terá profissionais de TI. E assim, para deixar Lu ainda mais tranquilo, o Brasil e o mundo ainda precisa muito da TI. Olha ao seu redor. Olha para as empresas ao redor. A primeira constatação que a gente vai ter é que elas já operam precisando de TI e muito, assim, desde passar a máquina do cartão de crédito ao sistema que registra a venda. Qualquer empresa hoje em dia praticamente não opera sem a TI mais. E para te deixar ainda mais confortável, reconfortado, acho que seria mais correto, eu vejo ainda uma lacuna gigantesca, mesmo a gente tendo algum certo nível de transformação digital, ainda há muito o que se fazer, muito mesmo. As empresas ainda não estão plenamente transformadas digitalmente, tem vários pequenos negócios que precisam se transformar e certamente irão fazer, né? E isso no Brasil e no mundo, ou seja, tem muita oportunidade ainda, levarão décadas até a gente conseguir transformar o mundo realmente em um mundo plenamente digital, com as suas indústrias realmente bem digitalizadas, com seus comércios, com seus serviços profissionalizados, né? Que a TI ela traz profissionalização aos negócios e aos processos. Então, veja o mercado da esquina como funciona, e daqui a 10 anos ele vai estar diferente, e é profissional como você que vai fazer essa transformação. Então, tem muito trabalho ainda pela frente. Pode ficar tranquilo. É muito legal ouvir isso, principalmente vindo de uma pessoa que está há muito tempo na área, uma voz mais experiente, porque quando eu comecei a programar, eu comecei a acompanhar muita bolha da programação no YouTube, LinkedIn, e eu via muita gente que estava programando há pouco tempo, assim como eu, desistindo, desanimando, justamente por conta do pessoal fazer esse alvoroço todo, o ChatGPT vai acabar com os programadores e por aí vai. Eu sou mais otimista, assim, eu não vejo isso nas próximas décadas, assim, na próxima década, pelo menos, acontecendo a esse nível, não. Eu acho que se tem uma profissão que ainda tem uma ascendência muito grande, se eu pudesse olhar para o lado, o TI certamente é uma delas. E eu indicaria, se eu tivesse filho, eu não tenho, com certeza indicaria meu filho para fazer. E tenho indicado filhos de amigos, filhos de colegas, porque é uma profissão que é muito promissora. Eu acho que o Brasil acordou para ela recentemente, na pandemia, prioritariamente, onde acordou e teve um boom, né? A gente sentiu um mundo precisando mais da gente, mas já era uma profissão quente no mundo, já era uma profissão muito quente no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e começou a esquentar aqui no Brasil, e não tem, assim, tendência de diminuir. Não tem tendência de diminuir. Então eu não vejo esse grau de preocupação. Outras profissões menos intelectuais talvez possa sofrer mais, mas TI certamente ainda terá alguns anos, pelo menos algumas décadas, eu acredito, sendo uma profissão bastante requisitada. O senhor comentou isso sobre recomendar, né, para entrar na área da TI, e como relato pessoal foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fazia técnica e mecatrônica, pretendia ir para engenharia mecânica ou algo do tipo, só que eu sempre gostei muito de IoT. Uhum. Eu
orientador do meu antigo projeto de extensão chegou para mim e falou, ó, por que você não tenta desenvolvimento web, carreira aí na TI? Aí eu comecei a estudar sobre e me interessei bastante. E agora estou fazendo o curso de tecnologia da informação. Bem-vindo. Certamente se você se sente vontade, sabe? Brilho no olho quando você está numa disciplina estudando programação, um assunto assim que você gosta, você sente esse tesão assim de ir para casa e tentar testar, enfim, certamente essa profissão é para você, certo? Então, e se é para você, você naturalmente irá se desenvolver e naturalmente as empresas precisarão de profissionais como você. Então, é essa sensação que eu tenho. Quando eu vejo o meu aluno com brilho nos olhos, eu já penso, ixi, vai longe. É bem legal mesmo. Professor Gustavo, muito obrigado pela participação do senhor, pelo tempo dedicado e pelos esclarecimentos trazidos aqui para as perguntas. Agradeço bastante. Sim. Eu também. Obrigado. Obrigado, José Cássio, Nicolas, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Então acho que é isso, né? Então, olha só, deixar uma mensagem final. Quem quiser, eu tô com um canal no YouTube, viu? Então, meu canal do YouTube é Professor Gustavo Leitão. Então, quem quiser seguir, eu geralmente abordo alguns temas de programação, de DevOps, uma parte tecnológica bem interessante. Então, fica aí esse comunicado para quem tiver interesse em seguir. Para mim será uma honra. Muito bacana, muito bacana. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o canal do professor. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Valeu, um abraço.